Olha um dia para falar de 4 relatos paranormais que ocorreram nestes centros de saúde. Horrores da saúde. Eu estive em muitos lugares na minha vida, mas os centros de saúde sempre têm um lugar especial no meu coração. Não porque sejam particularmente agradáveis de estar, mas pelos horrores que escondem. Tudo começou quando eu era um enfermeiro novo que trabalhava em um hospital pequeno e com poucos funcionários. Estava no turno da noite, o que por si só já pode ser assustador. Mas o que realmente me afetou foi a morgue. Não era a sala em si, mas o fato de que a porta sempre se abria sozinha, não importava quantas vezes tentássemos ajustar as dobradiças. Uma noite, eu estava cuidando de um paciente que estava morrendo de câncer. Foi um caso triste, mas eu tinha me tornado um pouco imune ao custo emocional do trabalho. Enquanto o examinava, ouvi um barulho vindo da morgue. Tentei ignorar, mas persistiu. Caminhei até a porta e a fechei. Mas quando me virei para me afastar, a porta se abriu novamente com um rangido. Estava começando a ficar assustado, então decidi investigar. Quando abri a porta, senti um cheiro desagradável. A origem do cheiro ficou clara imediatamente. O corpo de uma idosa estava sobre a mesa. Mas o que vi em seguida vai me perseguir para sempre. Os olhos da mulher estavam abertos e me seguindo. Eu sei que parece loucura, mas era como se ela ainda estivesse viva, presa em seu próprio corpo. Saí correndo da morgue e contei às outras enfermeiras o que aconteceu. Todos me olharam como se eu estivesse louco, mas eu sabia o que tinha visto. Esse incidente ficou gravado em mim e comecei a prestar mais atenção nos outros centros de saúde em que trabalhava. Não demorou muito para perceber que cada um tinha seus próprios horrores. Havia o centro psiquiátrico, onde os pacientes gritavam e uivavam a qualquer hora da noite. Juro que conseguia ouvir suas vozes na minha cabeça por dias depois que meu turno terminava. Depois havia a sala de emergência, onde vi coisas que nenhum ser humano deveria ver. Eu sabia que alguns desses pacientes nunca sairiam de lá vivos. Mas o pior de tudo era o centro de cuidados paliativos. Eu pensava que tinha visto de tudo até começar a trabalhar lá. Todos os pacientes estavam morrendo e muitos deles sofriam dores insuportáveis. Mas havia um paciente em particular que realmente ficou comigo. Era uma idosa que estava morrendo de câncer de pulmão. Sua família a havia abandonado, então ela estava sozinha em seu quarto. Mas todas as noites eu a ouvia conversando com alguém. Eu supunha que ela estava delirando por causa dos analgésicos, mas uma noite decidi investigar. Enquanto me aproximava de seu quarto, ouvi sua voz ficar mais alta. Abri a porta e o que vi me fez tremer. A mulher estava sentada na cama, olhando para o canto do quarto. Mas não havia ninguém lá. Enquanto olhava, ela começou a falar com o espaço vazio. Eu não sei com quem ou o que ela estava falando, mas estava claro que ela não estava sozinha naquele quarto. Saí rapidamente do quarto, não querendo perturbar o que quer que estivesse lá. Depois dessa experiência, comecei a evitar o centro de cuidados paliativos o máximo possível. Eu não conseguia suportar a ideia de estar em um quarto com algo que não podia ver ou entender. Mas apesar de todos os horrores que vi nos centros de saúde, sei que eles servem a um propósito importante. As pessoas precisam de cuidados médicos, e essas instalações são uma parte vital da nossa sociedade. Ainda assim, não consigo deixar de me perguntar que outros horrores se escondem nas sombras, esperando a oportunidade de atacar. Com a última história ainda fresca em minha mente, você pode pensar que o terror retrocedeu. Mas cuidado, as sombras estão se agitando novamente. A próxima história está pronta para se infiltrar nos seus pesadelos, oferecendo-lhe um novo arrepio. O Centro de Saúde Assombrado. Costumava trabalhar como assistente médico em um antigo hospital que haviam transformado em uma casa de repouso. Era um prédio de uma beleza inquietante, com tetos altos, grandes janelas e móveis antigos. Mas, à medida que os dias passavam,
percebi que havia algo profundamente perturbador naquele lugar. Tudo começou com coisas pequenas. Os pacientes reclamavam de ouvir sussurros estranhos à noite ou de ver sombras se movendo nos cantos de seus quartos. Alguns diziam que sentiam um sopro frio no pescoço, mesmo quando não havia ninguém lá. Eu descartava como imaginação deles ou efeitos colaterais de seus medicamentos. Mas então comecei a vivenciar coisas estranhas. Uma noite, enquanto fazia minha ronda, ouvi um som suave e arrepiante vindo de um dos quartos. Era um zumbido suave, como nada que eu já tivesse ouvido antes. Rápido, fui até a fonte do ruído, mas, à medida que me aproximava, parou. Quando entrei no quarto, não havia ninguém lá. Com o tempo, os incidentes só pioraram. Os pacientes gritavam no meio da noite, alegando que algo os observava ou os tocava. Alguns até se recusavam a ficar em seus quartos, insistindo que ouviam vozes chamando por eles no corredor. Tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que tudo estava na minha cabeça. Mas uma noite, enquanto trabalhava sozinho, vi algo que não conseguia explicar. Era uma figura, curvada em um canto de um quarto, com dedos longos e ossudos e um rosto contorcido e retorcido. Ela me olhou com olhos negros e vazios e depois desapareceu no ar. Foi nesse momento que soube que algo estava terrivelmente errado no prédio. Comecei a investigar sua história e o que descobri me deixou arrepiado até os ossos. O hospital tinha um passado sombrio, com relatos de abuso de pacientes, experimentos e até mesmo mortes encobertas. Parecia que os espíritos daqueles que haviam sofrido e morrido dentro de suas paredes ainda estavam presos lá, incapazes de seguir em frente. Sabia que precisava fazer algo. Então, entrei em contato com uma equipe de pesquisa paranormal, que concordou em vir e explorar o prédio. Confirmaram o que suspeitava: o lugar estava infestado de atividade paranormal. Até capturaram evidências com suas câmeras, incluindo orbes estranhos e gravações. No final, fecharam a casa de repouso e demoliram o prédio. Mas as lembranças do que vi e vivi ficarão comigo para sempre. Aprendi que mesmo em um lugar de cura e cuidado, pode haver escuridão espreitando sob a superfície. Assim que o frio da última história começa a desaparecer, o relógio marca meia-noite. A hora das bruxas está sobre nós, trazendo consigo uma nova história de terror ansiosa por enviar arrepios pela espinha. Vamos para o próximo relato. Uma sessão terapêutica para nunca esquecer. Como técnico em psicologia há anos, fui chamado para lidar com uma criança de 7 anos no chão de um quarto porque sua mãe não sabia o que fazer com ele. Infelizmente, é algo comum acontecer, mesmo que as crianças não tenham problemas salariais. De qualquer forma, a mãe estava tremendo e chorando, e tiveram que levar a criança para outro quarto. Ela tinha verdadeiro medo do próprio filho. Já suspeitava que algo estava errado quando continuava encontrando animais mutilados no quintal, mas nunca ouvia nem via coiotes ou qualquer coisa por perto. Até mesmo os animais de estimação menores dos vizinhos começaram a desaparecer. A criança tinha obsessão por facas e as escondia por toda a casa, negando qualquer coisa quando a mãe a confrontava. Então, quando os dois começavam a discutir, ele ficava extremamente violento, batendo nela, a derrubando, chutando e ameaçando matá-la. Em várias ocasiões, ela acordava no meio da noite com ele de pé ao lado de sua cama, olhando-a nos olhos. Colocou fechaduras adicionais na porta do quarto para se sentir segura enquanto dormia. A gota d'água foi quando levantou seu colchão e encontrou mais de 50 facas de todas as formas e tamanhos embaixo. Então ela nos trouxe. Lembro-me de falar com ele, tratando-o como uma criança normal. Parecia notavelmente normal, até que eu falava diretamente com ele. Tinha essa maneira de olhar através de você, ou talvez como se não te visse de jeito nenhum enquanto falava. Ele respondia como um robô, como se estivesse apenas dizendo palavras porque era o que queríamos ouvir. E sempre colocava aquele sorriso arrepiante e sem vida. Especialmente quando saía impune, como pegar os marcadores de outra criança e elas não podiam entender. Ainda me dá arrepios pensar nele e na vez que ele esteve aqui.
Tive que me levantar e fechar a porta do meu consultório. Acho que conheci um psicopata de 7 anos que seria capaz até mesmo de me matar. Agora, quero que ouça o próximo relato. Um chamado que ninguém esperava. Meus colegas paramédicos e eu, há um bom tempo, recebemos um chamado para atender a uma senhora idosa com dores no peito. Cheguei à casa, a porta da frente estava aberta. Chamamos, ouvimos a senhora gritar de trás: "Estou no quarto de trás", com uma voz muito monótona e tranquila. Meu parceiro e eu fomos para a parte de trás da casa procurar por essa mulher, e foi quando sentimos o cheiro. Nada te prepara para o cheiro de um cadáver em decomposição. Já senti uma dúzia de vezes e nunca fica menos inquietante. Chamamos a polícia pelo rádio e reforços enquanto avançávamos pela casa. Abrimos a porta do quarto principal e lá estava nossa paciente. Ela tinha cerca de 80 anos e estava olhando para o banheiro principal com aqueles olhos frios e mortos. Ela nem uma vez nos olhou quando nos aproximamos dela e começamos a falar com ela. Fui para o lado da cama e fiquei na frente do olhar dela, e ela simplesmente olhou através de mim. Virei-me para ver o que ela poderia estar olhando, e lá estava a fonte do meu cheiro. Um homem, aproximadamente da mesma idade que minha paciente, estava no chão com muito pouco de sua cabeça ainda conectada ao corpo. Uma espingarda estava no chão ao lado dele, e a maior parte de sua cabeça estava espalhada pelas paredes e pela bancada do banheiro. Levamos a mulher para a ambulância, e nosso reforço policial chegou. Não acredito que essa mulher piscou os olhos uma única vez durante todo o tempo que esteve sob nossos cuidados. Isso me afetou completamente. Nunca mais fui o mesmo. Estes foram relatos que nem você nem eu conseguiremos esquecer. Gostaria de ler suas opiniões sobre essas histórias nos comentários. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais conteúdo de terror como este. E lembre-se de que o medo está atrás de você e o terror com certeza já está respirando em seu pescoço. Isso é Mistérios Paranormais.